Jesus desceu para pôr ordem na nossa desordem. Na verdade, meus senhores e senhoras, o pecado gerou desordem plena na vida do ser humano. Tudo que ocorre hoje é consequência do pecado, da miséria do pecado. E eu quero lhes anunciar solenemente outra vez que, não obstante o avanço da ciência, o pecado continua sendo cada vez mais pecado. O homem continua escravo do pecado, continua dependente totalmente da ação de Satanás sobre a sua vida. Por quê? Porque a ciência não resolveu o problema da humanidade, a medicina não resolveu. O pecado colocou desordem naquela ordem primeira que havia na vida do ser humano. Se você avaliar a Bíblia comigo, na epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 1, você vai ver a desordem que o pecado causa na vida do ser humano. Paulo ensina neste capítulo, no versículo 18: em primeiro lugar, o pecado atrai a ira de Deus. Quem está em pecado atraiu automaticamente a ira de Deus. A ira de Deus está correndo atrás de quem está em pecado. Quem está em pecado vive em perigo, vive a perigo. E tem tanto crente da igreja com pecado não confessado, com pecado escondido. Olha, eu quero te dizer uma coisa: não adianta andar com pecado escondido embaixo do tapete, não adianta andar com pecado escondido atrás da cortina. O pecado atrai a ira de Deus. Pecado é pecado. Eu sou pregador do evangelho que liberta do pecado, porque se andardes na luz como ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O pecado atrai a ira de Deus. Nada destrói a igreja, nem falta de dinheiro, nem falta de templo, nem falta de teologia, mas o pecado destrói a igreja, o pecado destrói o ministério, o pecado destrói a chamada. A única coisa que destrói a igreja é o pecado. Por quê? Porque o pecado atrai a ira de Deus. É isso que Paulo está dizendo. A vida em desordem do ser humano atrai a ira de Deus. Mas quando o pecado entrou, Deus se afastou, porque Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Deus não aceita o pecado. Estão querendo colocar apelido no pecado, desvio psicológico, abandono sentimental e outras conversas fiadas. A Bíblia diz que pecado é pecado, não tem solução. É só o sangue de Jesus que purifica de todo o pecado. Aleluia.